Boa tarde a todos, boa noite, né? Quero agradecer aos participantes que já estão presentes. O José Manuel, pesquisador e queijeiro, lá de onde, José Manuel? Você pode se apresentar? Rio Pomba. Rio Pomba, Rio Pomba. que coordena a Escola de Técnicos de Laticínio lá, se eu estou bem Isso. certa, né? E já fez vários projetos sobre o queijo artesanal, sobre a microbiologia. A Vanessa, que é veterinária e é responsável pela fabricação da queijaria Pardinho Artesanal em São Paulo. O Leôncio, que todo mundo já conhece, colaborador da Sertão Brás, dos mais antigos, veterinário da Codevasf. E nós estamos esperando a ilustre presença do deputado Zé Silva, que confirmou, mas ainda não conseguiu entrar. E nós, infelizmente, anulamos a apresentação do Rodrigo Lopes do MAPA. Ele se desculpou hoje que ele não vai poder participar. Enfim, houve um mal-entendido quando eu convidei ele para participar da live. Eu falei que a gente ia discutir sobre a certificação de livre de tuberculose e brucelose, que é a principal exigência da IN, né, proposta para a lei do queijo artesanal, e também falei que a gente ia discutir a IN, mas ele não entendeu isso direito, talvez eu não me coloquei direito, e realmente, como ele foi um dos redatores dessa IN, ele não teve, então, autorização do MAPA para participar dessa conversa hoje. E como ele não teve autorização, eu só tenho a lamentar, porque eu acho que o MAPA perdeu mais uma vez uma boa oportunidade de estar junto com os produtores num debate democrático e preciso. Quero dizer a todos vocês que estão nos seguindo, já temos 15 pessoas, muito obrigada por essa força aí na nossa batalha pela valorização dos queijos artesanais e dos queijos de leite cru brasileiros. E se vocês quiserem enviar mensagens, vocês podem ficar à vontade para enviar pelo chat. E essas mensagens, elas podem ser questões que a gente vai receber e tentar responder aqui. Então, para explicar a dinâmica da nossa reuniãozinha de hoje, a gente vai começar falando ponto por ponto da IN, comentando o que a gente acha, porque nós fizemos uma comissão interna na Sertão Brás que nós vamos formalizar essas sugestões. Então, é muito importante que todos participem, porque às vezes tem alguma coisa que passou desapercebido, e é muito importante que o Ministério esteja atento e contando com a nossa participação, né? Porque se eles abriram essa chamada é porque eles estão contando com a nossa participação e a gente quer contribuir de uma forma muito positiva para que isso seja bem efetivo, prático, eficaz para que a gente tenha uma legislação que seja eficiente, né? E a segunda parte da reunião, a gente vai dar algumas novidades da Associação Sertão Brás e vamos finalizar. A gente tem uma previsão de durar mais ou menos 1 hora no máximo, porque a gente sabe que é um horário também um pouco difícil para todo mundo. Então, eu quero começar pedindo a Vanessa para ela começar a comentar e depois os outros podem também dar palpite quando quiserem. Quando o deputado conseguir entrar, a gente vai fazer algumas perguntinhas para ele que a gente já separou aqui, né? Então é isso. Então, bora lá, Vanessa, tá com você. Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Vanessa, eu sou médica veterinária, sou responsável técnica aqui na Pardinho Artesanal, interior de São Paulo, e gostaria, antes de mais nada, de agradecer a Débora e a todos os colegas aí pela oportunidade de participar aí com vocês nessa discussão e nessas propostas a respeito dessa nova instrução normativa. Na verdade, o nosso balanço é positivo com relação ao que está sendo proposto. Eles fazem a definição, nessa primeira etapa,
do que eles vão cobrar como identidade e qualidade do queijo artesanal. Definem algumas questões que são abordadas, inclusive durante fiscalizações e auditorias que os produtores recebem, que já é de praxe do Ministério, como que são boas práticas de fabricação, boas práticas agropecuárias, acho que está aí na sequência, Débora, não sei se eu consigo mudar aqui, deixa eu ver, consigo. São definições básicas, na verdade, de coisas que já existem na lei, são coisas que não são questionáveis, toda essa parte de definições, pelo menos não na minha colocação, se os outros colegas tiverem alguma coisa para adicionar nesse momento, né? A grande questão, né, maior que a gente vê aí, que nós sabemos que está havendo um questionamento por parte, inclusive, dos produtores, está mais aqui para frente, deixa eu verificar aqui, onde a gente fala a aplicação de boas práticas agropecuárias, que é uma legislação do Ministério com a definição em 2019. As boas práticas agropecuárias são um conjunto de medidas que envolvem manejo, bem-estar animal, controle de qualidade da água, controle de qualidade do rebanho de uma forma geral, higiene de ordenha, as boas práticas de ordenha entram aqui. São todos conhecimentos básicos, de aplicação básica, mas que a gente sabe que muitos produtores precisarão de ajuda técnica para fazer a implantação dessas boas práticas agropecuárias, porque elas envolvem a utilização de planilhas, de controle, né? Tudo com benefício, obviamente, além de aumentar o controle do ponto de vista sanitário, visam um controle e uma melhor eficiência da própria propriedade. Então, eu acho que é muito interessante a aplicação das boas práticas agropecuárias, que o que a gente precisa é verificar junto com as associações e até com o Ministério, se a gente vai conseguir alguma forma de auxiliar os produtores na implantação dessas boas práticas agropecuárias. Eu entendo que uma outra questão que seja bastante importante é a certificação de livre para brucelose e tuberculose. Acho, como veterinária, que não está em questão a discussão se o produto artesanal pode ou não ter brucelose e tuberculose. São duas doenças de notificação obrigatória, são duas zoonoses graves de alto poder de disseminação no rebanho. Então, realmente, o produtor artesanal não pode ter vacas positivas para brucelose e tuberculose, mas entendo que a certificação ela gera um custo que pode ser bastante oneroso para os pequenos produtores. Então, uma colocação nossa seria também no mesmo sentido da aplicação das boas práticas agropecuárias, de existir alguma forma de incentivo para que esses produtores tenham um subsídio para a realização desses exames, dessa certificação, e talvez até um incentivo com relação aos animais que precisarão ser sacrificados em caso de positividade, né? Eu não sei se os outros colegas querem comentar alguma coisa junto, eu não sei como é que vocês querem fazer essa dinâmica, ou se eu falo tudo. O que você acha, Débora? Acho que você pode continuar falando. Vocês Tá querem bom. complementar com alguma coisa, Leôncio e José? Ainda não, Débora, tá ok. Por mim, pode seguir. Tá, eu vou só ressaltar aqui, que a gente conversou mais cedo, né, que, bom, aqui na França, essas doenças já são erradicadas desde 2006, eu, quando as pessoas me perguntam se nosso país é indene de tuberculose e brucelose, eu fico com vergonha de falar que não é. Mas eu acho Débora, injusto. eu tenho um comentário.
É melhor fazê-lo no final, a respeito desse artigo? Pode fazer, Leôncio. Fica à vontade. Bom, eu acho interessante o parágrafo, que o parágrafo ele praticamente anula o que está em cima. Ele fala que até 27 de setembro, a propriedade produtora de leite destinada à produção de queijo artesanal que não for certificada deverá ser controlada para brucelose e tuberculose. Então, ele está permitindo o controle. A propriedade que não for certificada será controlada. Mas né? eu acho que permite o controle até 27 de setembro, né, de 22. É que eu acho que, na verdade, tem muitos produtores que ainda nem fazem o exame, então é uma forma de dar um prazo para o produtor conseguir se certificar. Então, ele começa controlando a propriedade e aí até ele chegar na certificação em setembro de 22. Eu, pelo menos, entendi dessa forma. Eu também. É só que ele está permitindo que, além de setembro de 22, ele poderá continuar como controlado. A redação do parágrafo leva a entender isso. Né? Outra coisa que eu achei uma virtude ter um prazo. Né? Apesar do prazo ser apertado, ter um prazo é uma virtude, porque nós sempre tivemos essa exigência de controle e tal, mas não havia um prazo. Né? Então, era uma exigência que não tinha fundamento. A inspeção exigia, mas não havia um prazo de adequação. Agora, com um prazo, a gente pode fazer um cronograma, pode discutir um financiamento, uma coisa assim. Eu acho que o prazo é positivo, apesar de ser bem apertado. Eu acho que é importante a gente ressaltar que realmente isso é comprovado cientificamente, que há possibilidade de transmissão dessas duas doenças através do leite cru de vacas não sadias, de vacas doentes. Isso não quer dizer que o leite cru é perigoso, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu sou uma defensora do leite cru, trabalho com leite cru todo dia, então isso não é uma crítica. Mas já existe comprovação, eu inclusive, Débora sabe disso, pesquisei brucela em queijos comprados aleatoriamente em mercados, e eu achei uma quantidade significativa do DNA de brucela em queijos já morta pelo processo de pasteurização, mas nós encontramos brucela, inclusive, viva em algumas amostras, demonstrando que realmente existe a contaminação do rebanho, que isso não é novidade. Isso foi feita uma pesquisa no estado de São Paulo, no Centro-Oeste paulista, e nós temos isso no Brasil todo. É possível a transmissão. Então, o produtor que não cuida da sanidade dos seus animais, ele precisa de alguma forma começar a fazer isso, mesmo que gradativamente, mesmo que com algum tipo de incentivo. A gente precisa incentivar que ele realmente faça isso. E eu acho que realmente pode ser um impacto para o produtor que nunca realizou um exame, ele corre o risco de repente, todo o gado dele estar positivo. Né? Então, realmente, isso pode, além de uma questão sanitária, ter um impacto social muito grande. Então, eu acho que o nosso papel nesse momento não é criticar a colocação do controle, da certificação em si, mas é encontrar alternativas viáveis para que o produtor consiga realizar o exame nesses animais e para que ele tenha condições de continuar na atividade, caso venha a dar positivo. Eu acho uma pena que o Rodrigo do Mapa não está aqui, porque eu gostaria de saber, por exemplo, ou se alguém aí no chat souber sobre isso e quiser nos informar, quantos produtores já foram indenizados por ter declarado uma vaca com tuberculose ou brucelose em Minas Gerais? Porque eu sei que tem um fundo em Minas Gerais para indenizar esses produtores. Você conhece algum, Vanessa, que tenha sido indenizado? Não, eu não conheço, Débora. Eu não conheço nenhum. E a gente vê que na parte seguinte aqui, que continua a falar de tuberculose e brucelose, como que é o procedimento para falar, né? Nesse momento aí que no artigo 8º, o item 4, ele fala destinar os animais reagentes positivos ao abate sanitário ou à eutanásia, mas ele não fala nada que esses produtores vão ser indenizados. Então, eu acho que seria, talvez, pertinente colocar, vamos lançar paralelamente um programa nacional
né? Porque a entrevista que eu fiz com o Dr. Orlando, do MAPA, que foi publicada na revista Profissão Queijeira número 2, ele fala que a previsão no Brasil, muito otimista, é que o Brasil esteja livre dessas duas doenças em 2030. Mas o que está sendo feito efetivamente para isso acontecer? Então, se a gente quer chegar nessa realidade com 2030, eu sugiro que a gente seja ainda mais duro, que a gente, que o MAPA, por exemplo, que é uma das sugestões que eu quero fazer para essa IN, em nome da nossa comissão que está trabalhando nisso, é que todos os produtores de leite, então, sejam contemplados com essa regra, inclusive os produtores que vendem leite para a indústria, né? Porque a gente sabe que a pasteurização pode resolver o problema da contaminação desse leite, mas a pasteurização não resolve o problema da vaca que está doente, não resolve o problema de uma vaca que, por estar doente, pode ser vendida para um vizinho num gesto de má fé. E um dos entraves para todos os produtores de leite cru se certificarem é que depois eles vão ter o constrangimento de só poder comprar de uma fazenda que seja certificada. Na região da Serra da Canastra não tem uma fazenda certificada livre de tuberculose e brucelose. Então, se uma pessoa certifica sozinha, onde que ela vai comprar gado depois? Ela vai ter problema de consanguinidade genética, né, Vanessa? O que acontece é o seguinte, a pasteurização ela resolve o problema do queijo, se existe brucela, se existe o micobacterium, mas não resolve o problema da sanidade animal. Então, são doenças que são transmitíveis, então cada vez mais você tem uma maior contaminação no rebanho. A pessoa, sempre que ela vai comprar o gado, ela precisa fazer o exame e ter a certeza de que esse animal é negativo para trazer para a propriedade dela. Existir brucelose e tuberculose numa propriedade não significa que todos os animais estão positivos. Então, às vezes ele vai ter uma ou duas ou três, dependendo do tamanho do rebanho, mas provavelmente ele não tenha toda uma contaminação desse gado, a não ser que seja um problema muito antigo na propriedade, né? Então, é possível, inclusive, você transitar animais que sejam de uma propriedade que tenha algum animal, que já teve algum animal positivo, desde que ele seja negativo. Mas, a partir do momento que existe uma positividade, os animais precisam realmente ser abatidos sanitariamente ou ir à eutanásia, e normalmente existe um fiscal que acompanha isso, né? Com relação a essa exigência que você comentou, do MAPA exigir, aqui no estado de São Paulo já está tendo um programa feito pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária, e os laticínios já estão com prazo para exigir de todos os fornecedores de leite a certificação, não a certificação de livre da propriedade em si, mas o controle para essas duas doenças. E a partir, eu não vou me lembrar agora exatamente a data, mas a partir do prazo X, os laticínios não podem, sob pena de autuação, receber leite dessas propriedades que não demonstraram esse controle para brucelose e tuberculose. Então, aqui a coisa já está caminhando para esse sentido. Sim, que bom, então, que São Paulo já está dando esse passo, porque às vezes a gente tem a sensação que os produtores artesanais e de leite cru estão tendo muito mais exigências que a própria indústria tem, porque o nível de exigência já está o mesmo, mas quando decide pedir isso para quem transforma leite cru e para quem transforma pasteurizado não exige, a gente fica achando que o nosso nível de exigência já é maior, o que deveria ser o contrário, por serem produções menores, com menos volume de leite transformado, enfim, mas podemos seguir aí. Você quer continuar, Vanessa, Podemos. Ainda fala sobre o Programa, né, Nacional de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose. Na verdade, é uma transcrição do que está no plano, tá? Então, são só definições que já se encontram lá. E eu acho que uma outra coisa que é que está sendo bastante discutida e que é bastante importante é a questão do artigo 10º,
que fala a respeito dos critérios microbiológicos que estão no anexo 2 da instrução normativa e que serão revisados a cada 2 anos, né? Vamos até lá. Aqui. Eu acho que aí até os colegas têm bastante coisa para dizer, mas eu queria fazer uma pequena contribuição nossa aqui. Eu acho que são realidades completamente diferentes quando a gente fala do produtor artesanal e do produtor industrial, né? Se a gente pensar numa grande indústria que faz um trabalho extremamente sério de controle de fornecedores, de qualidade de leite, você tem uma realidade microbiológica do leite completamente diferente daquele produtor artesanal que utiliza o leite fresco. E isso não é uma crítica à indústria, pelo contrário, é uma questão de logística, de realidade. Então, se a gente pensar numa indústria que hoje trabalha aí com 400, 500 mil litros de leite por dia, ela não produz o seu próprio leite, ela precisa comprar leite de fornecedores que são terceirizados. Existe um pessoal técnico que capacita esses fornecedores, que visita esses fornecedores periodicamente. Eles têm, às vezes, até uma amostra por semana coletada dentro de um pagamento por qualidade. Existe um motorista que ele é treinado com uma certificação para agente de coleta, para que ele vá na propriedade, ele faça uma triagem desse leite, ele cheque temperatura, estabilidade térmica, para ver se esse leite pode ser carregado. Esse leite vai passar por uma bomba, por um mangote, vai para um tanque isotérmico. Depois, a hora que chegar na indústria, ele vai passar por uma série de análises do laboratório de qualidade que vai liberar ou não o descarregamento desse leite. Aí ele passa novamente por um mangote, por um medidor de volume, por um resfriador a placas, entra dentro de um tanque isotérmico de novo para armazenamento. Ele pode ter ficado até 48 horas na propriedade rural pela legislação. Normalmente ele chega na indústria, ele ainda não vai ser beneficiado. Existe a possibilidade de ser transferido de uma indústria para outra. Então, por melhor que seja o controle dentro da indústria, por melhor que seja o processo de higienização, de controle, de treinamento, de aplicação das boas práticas em todos os campos, o leite é um produto vivo. Então, a microbiota do leite que estava ali no momento que ele foi imediatamente após ordenhado, ela muda completamente, porque você tem, inclusive, micro-organismos que crescem durante o período e a temperatura de refrigeração. Então, dificilmente uma indústria que trabalhe nesse volume, dentro dessa logística, recebendo leite de terceiros, ela trabalha com o leite cru para a produção de algum tipo de queijo, porque até tecnologicamente fica difícil de você trabalhar com o leite que já faz tempo que foi ordenhado, que saiu da vaca. É difícil, trabalhar com leite cru é um desafio muito grande, porque a gente nunca sabe exatamente qual é a microbiota que está ali, né? Então, você pode ter um produto muito bom, mas você pode ter um desvio de uma forma muito fácil. Então, é difícil você encontrar uma indústria que receba esse volume e que trabalhe com o leite cru, porque você tem uma série de questões que são muito dinâmicas no leite. E a indústria pasteuriza para assegurar os seus processos, inclusive os tecnológicos, e começa ali um processo do zero, o que é uma realidade completamente diferente do produtor artesanal, que tira o leite dele ali de manhã e que já está fazendo queijo logo em seguida. Na maioria dos lugares que eu conheço, o leite sai da ordenha e cai direto dentro da queijaria, passando por um filtro de pano, de inox, mas ele cai direto dentro da queijaria, e ali na temperatura que ele está, para aproveitar ainda a temperatura do leite que ele saiu da vaca, ele já é transformado em queijo. Então, se esse produtor, ele trabalha com a sanidade dos seus animais, se ele tem um gado sadio, e se ele aplica as boas práticas de ordenha, ele vai ter uma qualidade do leite invejável, ele vai ter um leite muitíssimo bom. E se ele aplicar as boas práticas dentro da queijaria dele, por mais simples que seja, porque às vezes a gente vê os produtores muito assustados de boas práticas de fabricação, boas práticas de ordenha, achando que são ferramentas que demandam tecnologia, que demandam investimento, e são procedimentos muito simples, que podem ser aplicados desde o produtor que tira leite ali na mão, num curral bastante simples, até uma pessoa muito tecnificada.
ele consegue sim ter uma qualidade de leite muito boa, uma qualidade de queijo muito boa, e as análises elas só virão para endossar que todo o trabalho ali está sendo muito bem feito. Então, eu acho que algumas questões podem ser discutidas em termos de quantidade, mas a gente sabe também que assim como a gente não pode ter brucelose no gado, a gente também não pode ter salmonela no queijo, né? Porque isso é um risco, tá? Para a saúde pública. Mas, de qualquer forma, se o produtor fizer pequenos cuidados de higiene, ele consegue atingir isso sem dificuldade alguma. Sim, Vanessa, eu concordo com você. Vou ressaltar aqui a participação do Igor Messias, que é um associado da Sertão Brás e colaborador nosso, inclusive um entusiasta da agroecologia, e ele falou: obrigar o produtor de queijo artesanal a se certificar contra brucelose e tuberculose antes de implantar sistema de compensação financeira para animais positivados é loucura. E é isso que já está acontecendo em Minas Gerais e no Brasil a partir dessa portaria aqui discutida. Milhares de toneladas de queijo Minas artesanal são produzidas há mais de 2 séculos sem observar isso. O problema, se é que existe, precisa ser resolvido, mas não faz sentido dizer que é urgente, ainda mais penalizando o produtor artesanal. Então, a gente que apoia essa luta do produtor artesanal, a gente sempre tem essa sensação de injustiça. Injustiça por quê? Porque, por exemplo, no mês de setembro, tem um promotor de Uberlândia que fez uma denúncia que ele colheu amostras de produtos em supermercados de laticínios, grandes laticínios, mais de 20 amostras, e ele não encontrou tuberculose e brucelose, mas encontrou altos níveis de carrapaticida, altos níveis de antibiótico, que é uma coisa proibida, ele encontrou ocitocina, né, que é um hormônio que favorece a disseminação de doenças. Então, o MAPA foi notificado para 30 dias começar a fiscalizar isso no Brasil inteiro, e a gente sabe que o MAPA não tem infraestrutura para essa fiscalização. Então, o processo está parado. Eu entrevistei recentemente esse promotor, não foi para frente a história. Então, quando uma coisa dessas aparece, e quando a gente vê que hoje em dia, ainda mais com essa pandemia, né, todos os consumidores querendo comer produtos mais naturais, mais simples, menos ultraprocessados, a gente sabe que um leite, quando ele vai ser pasteurizado, ele vai ter que ser acrescentado corretivos para poder ficar mineralizado, ele vai ter que... Então, tudo isso não sendo feito do lado da indústria, a gente fica realmente constrangido. Eu queria dar as boas-vindas para o deputado Zé Silva, que acabou de entrar, e que é o pai dessa lei. Então, não se acanhe de enviar as questões. Bem-vindo, Zé Silva. Se você quiser colocar a sua câmera, por favor. Você está nos ouvindo bem? Oi, Débora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, eu estou deslocando aqui da Assembleia Legislativa para uma reunião com o governador. Vou ativar minha câmera aqui em minutinhos, viu? Ok, então pode chegar tranquilo que a gente está continuando aqui. Mas pode ir escutando que a gente está justamente perguntando qual vai ser o sistema de compensação financeira para animais positivados no Brasil. Se você tem alguma informação sobre isso, porque a gente acredita que os produtores artesanais não têm condição de fazer isso sozinho, e que seria uma grande empurrada de produtores para a clandestinidade, né? Nós somos a favor aqui, tem meia hora que eu e a Vanessa estão falando da importância de certificar contra a brucelose e tuberculose, apesar que a gente não tem nenhuma epidemia de tuberculose e brucelose no Brasil, graças a Deus, mas a gente sabe que esse risco existe, e que mesmo na França, a gente desde 2006 estamos, graças a Deus, indenes dessa doença. Então, gostaria de saber se você poderia nos falar um pouco sobre isso. Vai ter algum programa? Porque na IN não fala, por exemplo, de indenização de animais que vão para eutanásia, por exemplo. Bom, Débora, primeiro pedir desculpas, né? Hoje não estava prevista a agenda de um dos candidatos à presidência da Câmara dos Deputados, e foi marcado há 2 dias.
Por isso eu não consegui entrar na hora prevista das 18 horas. Pessoas que sabem, eu nunca chego atrasado, né? Estou deslocando para outra reunião com o governador. Mas, bom, primeiro, eu acho que, Débora, é importante também, sem entrar direto na sua pergunta, como surgiu essa lei, né? Eu tenho já mais de 30 anos de Emater, estive aí, aí que eu falo, você que está em Paris, né? Conheci esse trabalho com alguns produtos, conheci também outros países, e também, como presidente da Emater, procurei criar uma rede com uma equipe multidisciplinar para trabalhar a questão dos produtos artesanais, especialmente o queijo Minas artesanal. Tenho a convicção de que é o primeiro produto brasileiro artesanal que tem uma lei específica, então, na minha visão, isso valoriza o produto. Sabemos que é quase que um castigo os produtores que se adequaram até agora pelas questões da burocracia, especialmente dos governos, tanto estadual como federal. E a legislação, eu falo que ela penaliza muito. Quando eu cheguei no Congresso Nacional, eu falava que não tinha pesquisa, não tinha estudos, eu procurei levar essas pesquisas, esses estudos. Recebi em 2015, do Encontro Nacional de Produtores de Queijo Artesanais, uma farta documentação que foi feita análise pela equipe técnica, e aí foi a origem desse projeto de lei. E a melhor lei é aquela que seja mais simples, que seja execuível e aplicável, né? Então, essa é a minha tese. Mas nem sempre a gente consegue aprovar. Aliás, quem sempre nunca consegue aprovar a lei ideal, até porque a lei ela demora a tramitar. Quando você consegue aprová-la, às vezes já precisa de atualização. Em relação a essa questão da tuberculose, da brucelose, os que estão aí talvez não conheçam, né? Eu nasci do lado de um curral, vivi até 14 anos levantando de madrugada para tirar leite, eu conheço muito bem essa luta. Até hoje sou agricultor, né? Graças a Deus. E pelo visto não morreu, né? Não morreu nem de tuberculose, nem de brucelose, graças a Deus, né? Ô, Débora, eu fiz um pronunciamento primeiro, quando eu levei a documentação na Câmara, e falei o seguinte, me perdoe os outros estados, eu falei que o queijo artesanal de leite cru de Minas é tão bom que eu nunca vi nenhum mineiro ou quem comeu o queijo morrer de queijite aguda, média e nem crônica, né? Então é muito bom, viu? Mas em relação à brucelose e à tuberculose, ô Débora, nós sabemos que o que existe, tem um debate muito incipiente desse na Câmara dos Deputados, na subcomissão do leite. Nós sabemos que não indeniza o produtor, o valor é muito baixo, mas eu estou disposto a, inclusive, receber, aí, aqui de Minas, né, tem a região aí que vocês estão preparando um projeto que até o dia 30 eu ainda posso destinar algum recurso, a gente começar uma célula, né, uma semente, e depois esse debate, eu vou puxar ele, assim que a gente terminar essa consulta aí em relação até o dia 25, depois de saber da regulamentação, eu vou puxar esse debate lá no Congresso Nacional e também podemos levar diretamente para discutir com a ministra, né? Eu creio que tem representante aí do Ministério da Agricultura, mas o que eu posso afirmar é isso, me colocar à disposição para receber a proposta, para levar lá para a frente parlamentar, tanto da assistência técnica como da frente parlamentar da agropecuária, que são dois ambientes importantíssimos dos debates da pauta do Congresso Nacional, e estou com um dos candidatos a presidente da Câmara aqui, que é produtor rural também em Alagoas, né, que é o deputado Arthur Lira, que está comprometido e fez o compromisso conosco de apoiar as nossas pautas. Essa é uma das pautas que eu coloquei dos produtos artesanais brasileiros, né? Sim, Leôncio, você tem uma questão para o deputado? Você tem que ligar o seu microfone, por favor. Boa tarde, deputado Zé Silva. Fala, Miguel. Tem duas questõezinhas aqui na instrução normativa. Sim. No artigo 1º, está falando das características de identidade e qualidade do queijo artesanal. Bom, tem uma porção de queijo artesanal, né? Estão falando num regulamento
para o queijo artesanal, e tem uma porção de queijo. Tem queijo artesanal com leite cru, tem queijo artesanal com leite pasteurizado, tem queijo artesanal de todo jeito. É uma questão. E o parágrafo desse artigo 1º está falando que os órgãos de agricultura e pecuária estaduais e distrital têm competência. Por que os órgãos municipais não têm? Sendo que a maioria do queijo artesanal é no município. Ele depende muito mais do órgão municipal do que do estadual ou do federal. Né? São duas questões que eu estou colocando para o deputado, porque eu acho que precisava de ser acrescida aí. Mais de um regulamento e incluir o serviço de inspeção municipal. E antes que o deputado responda, eu tenho mais uma questãozinha para poder responder tudo junto. Se pessoalmente, deputado, você acha que essa instrução normativa está regulamentando bem a lei que você pariu para nós? Bom, primeiro, Leôncio, eu também sou favorável. Quanto mais nós abrirmos a opção para que todos os entes federados possam trabalhar, então você pode olhar, a lei originalmente, ela coloca essa, e até os municípios. Eu sei que há aí eu até já conversei com você, com o Leão, sobre isso, né? Então, é um ponto que até o dia 25 nós podemos, inclusive, debater com o Ministério da Agricultura. Eu sou favorável, sim. Inclusive, eu só tenho uma crítica, o seguinte: o Suasa, se for na velocidade que foi implantado até agora, o tempo que ele tem, demoraria quase 400 anos para chegar nos 5.570 municípios. Então, precisa realmente de celeridade. E a outra pergunta em relação à instrução normativa, a lei, quanto mais genérica ela for, ela facilita a sua regulamentação, né? Então, a instrução normativa, nós temos algumas, já recebi várias sugestões de organizações de produtores, de organizações técnicas, né? E estou aguardando nos últimos dias para fazer um debate para que ela seja mais simples. Eu achei que tem ponto aí que ou seja, ela pode ser mais simples, ela pode melhorar. Sim. E também, eu acho que o próximo ponto importante, como o senhor não vai poder ficar muito tempo, eu gostaria de passar a palavra para o José Manuel, que para nós os critérios microbiológicos são a questão mais grave atualmente dessa instrução normativa, justamente porque eles são muito restritivos. Então, a gente convidou o pesquisador que já tem algumas pesquisas nesse sentido, e a gente vai apresentar aqui agora um quadro que ele fez, que é uma comparação entre o que é exigido de padrão microbiológico no decreto de Minas Gerais de 2002, no decreto de 2008, na Lei Federal de 2001, o que está sendo pedido na IN e o que é pedido, por exemplo, na União Europeia, porque é o que a gente reivindica. Então, vou passar para o José Manuel poder fazer a sua explicação. Obrigado, Débora. Bom, primeiro, boa noite. Sim, tá. Bom rever o Zé Manuel, mas eu vou o seguinte, eu vou pedir 1000 desculpas. A Débora também, que é da minha equipe, ela vai continuar na reunião. Eu já estou aqui em frente, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, onde tem um gabinete do governador, eles estão só me aguardando para a reunião. Estou até no carro esperando para descer aqui. Ok. E aí eu agradeço, viu, Zé? Prazer rever o Zé Manuel aí, pesquisador do Instituto Federal, né? Isso aí. Conhece muito bem, realmente, na prática e na ciência. E amanhã, Débora, eu farei um contato novamente com você para a gente fazer um balanço de todo o debate que foi colocado aí, os pontos que foram destacados. De toda forma, a reunião está sendo gravada, o senhor pode rever e vai estar disponível para todo mundo que quiser rever também, ok? Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Valeu. Mais abraço. Tchau. Débora. Sim.
Posso começar? Nós vamos aguardar a assessora do Zé entrar? Não, a assessora dele deve estar assistindo. Pode começar, manda bala. Não, então tá bom. Primeiro, agradecer, tá, Débora, pelo convite. Um prazer sempre estar aqui, né, debatendo a questão do queijo artesanal com um grupo que tem expertise na área, que conhece e que luta, né, diuturnamente para a melhoria das condições. Bem, eu acho que um dos gargalos principais que nós temos nas legislações, de maneira geral, de fato, são os parâmetros microbiológicos. Não podemos abrir mão, de forma alguma, das questões relativas às boas práticas agropecuárias, boas práticas de fabricação, o Programa Nacional, né, de Combate e Erradicação, Controle, né, e Erradicação de Brucelose e Tuberculose. Então, isso aí, acho que já é ponto comum, né, em todas as discussões. Então, é só para reforçar isso, ratificar a importância que isso tem, antes da gente falar das questões microbiológicas. E só para complementar um pouco a questão relativa que o Leôncio fez sobre o anexo 1 da instrução normativa, que trata especificamente, né, do modelo de protocolo de elaboração do queijo artesanal, né, com seus objetivos e tudo mais. Uma questão, Leôncio, que eu acredito que possa atender é que, apesar de termos, né, e graças a Deus temos uma variedade muito grande de queijos artesanais Brasil afora, eu acredito que nós temos órgãos competentes para poder estabelecer os seus regulamentos técnicos de identidade e qualidade. Da mesma forma que nós temos para o queijo Minas artesanal, nós também teríamos condições de replicar isso para as outras variedades de queijo. Então, eu acho que esse é um ponto que pode vir como um adendo, né, a esse protocolo que se quer exigir. Bem, vamos falar agora, então, dos critérios microbiológicos. Eu fiz aqui, estabeleci aqui 5 colunas, cada uma com legislações diferentes, a começar pelo decreto 42645 do Estado de Minas Gerais, de 2002, que foi a primeira legislação que estabeleceu critérios para queijos artesanais aqui no Estado de Minas, e, portanto, eu acredito que seja pioneira em todo o Brasil. Então, nessa legislação, ela traz para a gente grupos microbianos, né, que são comuns tanto para queijos artesanais quanto para queijos industrializados. E aí, essa legislação, ela se mostrou com valores, com parâmetros mais flexíveis do que a legislação que veio posteriormente a ela, de 2008, que foi o decreto 44864, também do Estado de Minas. Ou seja, nós restringimos, né, esses valores, no caso de coliformes A30, pela metade, né, na verdade, que é o valor máximo, e para coliformes A45, a gente reduziu um ciclo log tanto para o M minúsculo, né, que é o valor mínimo, quanto para o M maiúsculo. Então, isso já mostra um critério mais rigoroso para esse grupo microbiano. As contagens de estafilococcus coagulase positiva se manteve a mesma para essas 3 legislações, que eu repito aqui: o decreto de 2002, de 2008, inclusive a RDC 12 do Ministério da Saúde, que também estabelece um mínimo de 100 e o máximo de 1.000 UFC por grama de queijo, seja ele leite cru ou de leite pasteurizado. E aí vem a instrução normativa, né, está sendo aí posta em consulta pública para ser avaliada, e ela traz um detalhe importante, Débora, que é no meu entendimento, uma sinalização que as coisas, de fato, poderão mudar. Ela já exclui dos seus parâmetros, né, o grupo de coliformes a 30 graus Celsius e fixa uma espécie microbiana dentro dos termotolerantes, que é Escherichia coli. Né? Então, ela traz para que... Aí tem 2 vertentes que eu acho que é interessante abordar. Para queijos com teor de umidade inferior a 46%, nós temos uma exigência mais rigorosa, né? Ou seja, entre 10 e 100 UFC por grama de queijo. Já
E aí, em cada 5 amostras, 2 poderão ter contagem entre 10 e 100. As outras 3 abaixo de 10. Para queijos que possuem um teor de umidade mais elevado, ou seja, de 46 ou mais por cento de umidade, a cada 5 amostras, uma pode ter contagem entre 10 e 1.000, 100 e 1.000, e as outras 3 abaixo de 100. Há aí vamos dizer assim, uma tolerância um pouco maior para queijo de maior umidade, que claramente, né, tem uma tendência, de fato, ter contagens maiores do que queijos mais secos, né, seja ele de média ou de baixa umidade. Então, esse é um parâmetro interessante de ser utilizado, mas não é o que a gente propõe, né? Só complementando, né, o que essa instituição normativa traz, é que ela mantém também os índices de Staphylococcus coagulase positiva nos mesmos valores das legislações anteriores, ou seja, entre 100 e 1.000, né? O que a gente tem, então, como, vamos dizer assim, um parâmetro, né, mais adequado a ser seguido e que a gente poderia estar aplicando sem nenhum receio, né, de estar errando? Que nós temos, sim, uma legislação, inclusive uma legislação europeia de 2005, que nós estamos falando da Comunidade Europeia, que é o berço do queijo, que nós temos séculos de produção e que conhece a fundo, né, todos os riscos que se tem de se produzir queijo a partir de leite cru, e ela traz para a gente um parâmetro que eu considero fundamental nesse processo, que é o seguinte: primeiro, ela exclui o grupo coliforme, seja ele a 30, a 45, a Escherichia coli, ou seja, esses parâmetros, como são indicadores, né, de condições insatisfatórias de higiene, eles sobrepõem o próprio grupo de Staphylococcus coagulase positivo, que também é um grupo que nos dá indícios, né, indicações de condições de processamento, de higiene durante a etapa de fabricação dos queijos. Então, o que acontece? A Comunidade Europeia, né, ela traz para a gente, no seu regulamento 2073, de 2005, um valor específico para Staphylococcus coagulase positivo bem superior ao que é aplicado aqui no Brasil. E lá é específico para queijo de leite cru. Se no início a gente precisava, né, de uma legislação que pudesse resguardar esses queijos, e a gente ainda não tinha parâmetro para isso, ou seja, em 2002, a primeira legislação, que foi o decreto 42.645 de Minas Gerais, que seguiu os parâmetros da indústria, a partir de 2005, com esse regulamento da Comunidade Europeia, a partir dali, ele já nos deu uma luz, né? Por quê? Porque trata especificamente de uma legislação para queijos de leite cru. E aí, essa flexibilização que a gente propõe é que queijos que possuam, né, valores de contagem de Staphylococcus coagulase positivo superior a 10 a 5 UFC por grama, ou seja, acima de 100.000 unidades formadoras de colônia por grama de queijo, aí sim, esses queijos eles passariam por análise de enterotoxina antes de serem colocados no mercado. E, da mesma forma que na Comunidade Europeia ocorre, caso não se encontre a enterotoxina, né, nos queijos, esses queijos ainda assim poderiam ser comercializados. Isso traz para a gente uma possibilidade muito grande de trazermos para a regularização, para o cadastro, né, dos produtores, um número muito superior, né, do que se tem hoje, né? Hoje, se a gente for avaliar, nós não temos 300 produtores cadastrados no serviço de inspeção. No universo de 30.000 produtores de queijos artesanais somente no estado de Minas Gerais. Então, isso mostra para a gente que a legislação até hoje aplicada, ela pouco efeito teve no estímulo ao produtor a se credenciar, a se oficializar junto a um órgão de inspeção, no nosso caso aqui em Minas, o Instituto Mineiro de Agropecuária. Eu acredito muito que a manutenção da ausência, né, de
contagens de Listeria e Salmonella também seja importante, né? São 2 grupos microbianos que são patogênicos, né? Causam, de fato, risco à saúde do consumidor. Então, isso aí também eu não abriria mão de forma alguma. Agora, a contagem de estafilococcus coagulase positivo e a exclusão do grupo coliforme nessa nova legislação, ela traria para a gente uma facilidade muito grande de convencimento junto aos produtores para que eles possam, então, aderir ao serviço de inspeção e aí sim, né, entre aspas, assim, legalizar o seu produto para o comércio. Então, Débora, eu trago isso como uma sugestão, né, como uma proposição para essa nova instrução normativa, que poderá, sim, ser uma legislação que vai atender aos anseios de todo o Brasil, não somente dentro do estado de Minas Gerais, que é o maior produtor de queijos artesanais que nós temos no país, mas eu acredito que ela vai poder, sim, atender a todas as variedades de queijo que a gente tem Brasil afora e que precisam, sim, né, serem mais bem entendidos, evitar esse rigor sanitarista que nós temos e que até agora não nos trouxe, né, nenhum benefício, sabedores que toneladas e toneladas de queijo ainda continuam sendo comercializados, mesmo não atendendo a todos esses critérios que são exigidos atualmente. Então, eu vejo que um passo importante a ser dado é trazer o produtor para o universo da fiscalização, da inspeção, de uma forma muito madura, de uma forma a contribuir com ele na adequação, né, dessa atividade, nos ajustes do seu processo produtivo e, principalmente, né, atendendo à cadeia produtiva como um todo. Repito aqui e ratifico, não abriremos mãos das boas práticas agropecuárias, boas práticas de fabricação e o programa, né, de controle e erradicação de brucelose e tuberculose. Muito obrigada, José Manuel. E queria só ressaltar também aquela informação que você nos passou, que inclusive está publicado em uma entrevista sua na revista Profissão Queijeiro, que você fez exames de queijos de produtores cadastrados, queijos muito bons, muito bonitos, feitos com muito capricho, com fazendas com controle desses exames, e de produtores cadastrados, né, e que nenhum estava conseguindo se encaixar dentro desse padrão microbiológico que é exigido. Então, se os produtores cadastrados que você estava examinando não conseguem se encaixar aí, imagina os que não têm boas práticas. Principalmente no verão, né, que a contagem de micro-organismos aumenta muito. Então, realmente seria a eutanásia mesmo do produtor artesanal, né? Além de exigir a certificação, ainda continuar com esses padrões microbiológicos que são da indústria e que são norte-americanos, né? Sendo que a gente tem toda uma tradição europeia que prova que esses queijos são bons, e a gente não tem nenhum evento nos últimos anos. Se tiver alguém aqui que conhece, por favor, nos avise. Mas quem é que morreu de comer queijo nos últimos anos no Brasil? Eu gostaria de saber, né? Dentro do que tem sido feito, né? E outra coisa também é que quando um produtor ele se cadastra, ele tem muita possibilidade de... ele tem sempre que estar com tudo correto, né? Ele agrega valor ao queijo, ele abre mercado, mas quando ele chega no mercado central de Belo Horizonte, tem queijo de cerro vendendo a menos de R$30 o quilo, né? Que chega pingando na forma, né? Então, eu já fiz reportagem sobre isso, já vi que a realidade é assim, então por que é tão injusto isso, né? Então, eu acho que o nosso recado aí seria nesse sentido. Agradeço a sua participação e... Posso fazer só mais uma colocação, que eu acho que é muito importante? Claro. Desde a portaria 146, né, do Ministério da Agricultura, de 1996, que estabeleceu um tempo mínimo de maturação desse queijo, de 60 dias, e de lá para cá, as pesquisas vêm indicando que 60 dias não é um tempo extremamente
elevado, né, para que esses queijos possam ser colocados no mercado, eu né, tive a honra de ter a primeira tese de doutorado, né, defendida para reduzir esse tempo, né, e que foi com os queijos do Cerro, que nós conseguimos trazer para 17 dias. Mas o que eu quero deixar claro é o seguinte, eu vejo que a maturação do queijo, ela deve atender a um único e específico critério, que é o critério sensorial, e não microbiológico. Sim, e um técnico que foi convidado, um técnico francês que foi convidado pelo MAPA para ir ao Brasil há uns 2 ou 3 anos atrás, chama Jacques Mege, uma pessoa que me ajuda muito aqui quando eu preciso, ele falou comigo, eu fiquei horrorizado de ver que é o único país do mundo onde as práticas de maturação servem como práticas sanitárias e não como práticas sensoriais ou organolépticas. A gente vai curar o queijo muito, porque para curar no sentido de sanitizar o queijo, não. A gente cura o queijo muito para desenvolver novos sabores, novas texturas. Então, realmente... E também ressaltando que o José Manuel fez a pesquisa dele de novo para a Cooperativa do Cerro e ele conseguiu abaixar isso para 10 dias e não 17 dias. E essa pesquisa não foi aceita pelo IMA, assim como a pesquisa de Araxá para 14 dias, que foi um próprio funcionário do IMA que fez a pesquisa, eles demoraram 3 anos para reconhecer. Então, a gente está com um prazo muito curto para certificar todo mundo, que é 2022, sendo que eles têm os prazos que eles quiserem para poder responder produtor e fazer o que tem que fazer, enfim, né? Justamente. É isso aí, tá, Débora? Obrigada, José. Informações que eu acho que deve chegar, né, a todos para que reflitam a respeito. Sim. Eu vou pedir aos outros 2 que coloquem a câmera, eu vou falar só mais 2 minutinhos, porque a gente está acabando o nosso tempo também. Vou falar algumas novidades da Sertão Brás bem rapidinho. Bom, a próxima revista Profissão Queijeiro já está indo para o correio amanhã, então todo mundo vai receber em breve. Tem um dossiê especial sobre queijo de ovelhas, tem também todo um dossiê sobre leiterias urbanas na França e alguns que estão se arriscando em São Paulo. Os novos associados da Sertão Brás, que é a Martine de São Paulo e o Marco Iapazzi, que são também de São Paulo está bem presente. Vamos falar aqui sobre a reunião do mês passado de agroecologia. O vídeo está disponível no site, foi uma reunião que provocou muito interesse, que a gente quer realmente, a gente está apostando nisso, porque a gente sabe que os consumidores hoje querem mais biodiversidade nesse queijo, inclusive tem uma pesquisadora do Embrapa que vai começar a fazer análises sensoriais de queijos da agroecologia, de vacas que comem feijão gandu, que comem árvores, e isso também é uma coisa que a gente quer disseminar, e o Leôncio, inclusive, está conseguindo uma parceria com um viveiro de Bambuí, que está disposto a distribuir essas mudas, né? Quero dizer que a Sertão Brás é uma das poucas instituições que está se posicionando contra a fusão da Emater, porque a gente sabe como a Emater é importante em Minas Gerais. Estados como São Paulo, por exemplo, não tem Emater, é tudo muito mais difícil. Bahia, Mato Grosso, que a Emater foi exterminada, tudo é mais difícil, mas, enfim, começamos um diálogo com a Luísa Barreto, que é a primeira mulher presidente da Emater, então também vamos dar uma chance para ela poder se explicar, e nesse vídeo que está disponível no nosso site, ela se propôs ao diálogo, então vamos ver o que vem por aí, mas a Emater abriu uma chamada pública para os funcionários se posicionarem contra a fusão, e os funcionários todos não estão se posicionando, porque eles têm medo de retaliação e eles têm medo de que isso seja usado contra eles. Então, infelizmente, até quando se abre um diálogo, a outra parte que sempre foi prejudicada fica com medo de ser transferido lá para o Cafundó dos Judas, enfim. E mais uma coisa que eu não poderia deixar de falar foi esse vídeo que foi publicado ontem no Dia Nacional do Queijo, né? Que eu fiz um comentário e
Pedir para todo mundo deixar comentários, né? Essa imagem de uma pessoa doente na cama associada a uma pessoa que come queijo de leite cru, para nós, realmente, isso não é possível que esteja em uma peça publicitária paga com o dinheiro dos contribuintes. Então, com muita gentileza, né? Foi pedido, solicitado, o pesquisador Daniel solicitou à Embrapa e foi retirado. Então, agradecemos, né? A instituição que retirou esse vídeo, que realmente é um vídeo que não poderia ter sido publicado, mas que reflete, mais do que uma má-fé, reflete mesmo uma falta de sintonia entre as diversas instâncias institucionais, Emater, Embrapa, Epamig, MAPA, IMA. Onde está a harmonia, né, disso aí para que uma peça gráfica dessa possa ter ido ao ar bem nesse dia, que é o dia do queijo? Então, realmente, a gente não colaboraria com isso de jeito nenhum, e eu fiquei muito feliz que em menos de 5 horas de reclamações o vídeo foi eliminado. Então quer dizer que a gente tem uma força, e vamos acreditar nessa força, né? A Franciele está falando ali que acha que o vídeo continua no YouTube, então vamos prestar atenção, né? E aí, para finalizar, essa foto aí é uma foto também. Deixei as notícias ruins para o final, viu, gente? Quer dizer, ainda vai ter uma parte boa aí. Essa é uma nova maquininha do IMA que visita o produtor e solta uma etiqueta, né? Esse é um produtor do Cerrado, que obviamente não vai ser identificado, solta uma lista de exigências para o produtor, que em alguns casos está passando da altura do produtor. Então, são novas exigências que a gente não sabia. Por exemplo, medir pH diário da água. Produtor artesanal que já tem tanta coisa para fazer, vai ter que medir diariamente o pH da água, né? Ok, se o IMA der a fitinha para medir o pH, ele pode arrumar uma horinha, mas aí, quer dizer, isso vai ser mais um custo no preço do queijo. Então, tem recebido de vários produtores essa foto das listinhas, né? Tem virado até motivo de piada lá no Cerro, de tanto que já teve, mas o pessoal do Cerrado também já recebeu. Acho que na Canastra ainda não chegou, não. Pelo menos não tive notícia. Então, assim, é uma forma de notificar a pessoa, e lá no finalzinho tem bem pequenininho o site que o produtor pode acessar essa lista de exigências. Mas é tudo coisa que dá para fazer. Eu estava conversando com a Vanessa, é tudo coisa que dá para fazer. Mas se dá para fazer, mas não inventa mais coisa ainda, porque são coisas que não estão em regulamentos. Essa fitinha de pH não está em nenhum regulamento no meu conhecimento. É uma coisa completamente nova. E a boa notícia é que os selos de caseína da Sertãobras chegaram em São Roque de Minas. Então, quem quiser procurar, a gente está pedindo que tenha alguma certificação, que não pode ser um produtor totalmente clandestino, né? E a pessoa precisa de anotar em uma tabela quantos queijos fez por dia, que colocou o selo, né? Que dia que fez, assinar de tal número a tal número, para a gente ter esse controle da traçabilidade dos nossos queijos, começando bem devagarzinho. Então, não é um uso obrigatório de jeito nenhum, é para quem quiser se valer desse instrumento de traçabilidade, e quem quiser se informe com a Eliane, que é a nossa diretora do Núcleo Sertãobras Canastra, está aí o telefone dela, vocês podem procurar, e não é só para produtor da canastra, tem só que ter alguma certificação e ser associado a Sertãobras, lógico, porque vocês vão estar usando o nosso nome. E a próxima reunião nossa é dia 11 de fevereiro, às 18 horas. Então, quero agradecer a vocês, colegas aí, e deixar a participação final, ver aqui se tem mais alguém no chat que falou mais alguma coisa. Não, só a Franciele mesmo que falou sobre que o vídeo continua no YouTube. Então, vamos lá, todo mundo comentar nesse vídeo também, por favor. Passa o link para a gente, Franciele. Isso aí, mas vai aí, Leôncio, continua. Ah, tem mais uma notícia boa, Leôncio. Põe o microfone, né? Eu queria saber, Débora, se já foi colocado no
no site da Sertão Brás aquele trabalho da Letícia de Medeiros? Não, não foi colocado. Vai ser colocado essa semana, porque a gente tem uma estagiária que começou a fazer uma experiência e não ficou, então a gente está de novo procurando um novo estagiário. Se vocês tiverem para indicar, tem uma agência trabalhando para a gente, mas ela vai ser colocada em breve. Ah, que bom. E a notícia que o Leôncio ia dar é que a gente está experimentando também uma maquininha a laser de marcar os queijos para ver se a gente consegue uma saída para essa etiqueta de caseína, que é uma excelente ferramenta, mas é uma presença francesa, né, no queijo, né? O queijo vira franco-mineiro, né? O queijo vira franco-mineiro. Então, estamos aí pensando uma forma, né? Tem uma estudante de mestrado que também está desenvolvendo uma etiqueta de caseína brasileira com a nossa ajuda, e enquanto isso a gente está procurando para todo lado. Mas, enfim, enquanto a gente não tem a nossa etiqueta brasileira, a etiqueta francesa já chegou no Brasil e já está sendo distribuída na Serra da Canastra com muita alegria. Deixa eu só fazer mais uma defesa da inspeção municipal. O São Roque já está com 30 pessoas na inspeção. São 30 produtores que estariam clandestinos. Que o serviço municipal é muito importante. Se todas as cidades produtoras de queijo tiverem inspeção municipal, eu tenho certeza que o número de produtor legalizado, cadastrado, com queijo de qualidade, aumenta infinitamente. Só isso. Muito obrigada, Leôncio. Muito bem observado, Leôncio. Eu não tinha me atentado a essa questão da exclusão nessa consulta pública da inspeção municipal. Também acho que é de extrema importância. Isso aí. Obrigada, Débora, pela oportunidade, viu? Valeu, gente. Muito importante estarmos juntos para fazer essas considerações nesses momentos marcantes. Obrigada a todo mundo que seguiu a gente e vamos em frente. Débora, obrigado mais uma vez. Leôncio, prazer em revê-lo. Vanessa também. Um abraço a todos. Prazer é nosso. Um abraço, pessoal. Valeu. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro está trabalhando na implantação do SIM. Obrigada, Estela. Oferece nossa ajuda para eles. Se precisar de ajuda, eu toco acordeon. Toco acordeon. Eu tenho acordeon igual eu toco violão. Eu estava fazendo uma aula de acordeon antes da reunião. Estou pelejando com o meu acordeon. A Franciele passou o link do YouTube, gente. Vamos lá. Todo mundo entrar agora, então, aproveita então para... Eu fiquei feliz que dessa vez a gente só atrasou 10 minutos o horário de acabar a reunião. Acho que a gente realmente está melhorando muito, viu? Um abraço, obrigada, valeu. Obrigada, você também. Tchau, tchau. Tchau.